Para muitas pessoas, fazer um controle financeiro é uma atividade extremamente difícil, às vezes chato, tedioso, que demanda tempo, demanda energia e as pessoas não querem fazer isso. Por isso que eu tive a ideia de estar fazendo esse vídeo para a gente ver uma forma simples, fácil de se organizar, que não vai consumir muito do seu tempo e que talvez ao longo do processo você vai começar a aprender a gostar. Eu sou Leonardo Siqueira, eu sou consultor financeiro e eu utilizo esse controle aqui que eu já vou te mostrar junto com os meus clientes. Eu utilizo ele no meu dia a dia e me ajuda demais e eu tenho muito resultado. Que resultado? Clareza. Clareza mental, clareza dos números, me traz paz, me traz tranquilidade, me ajuda a economizar no mês a mês. Então é perfeito, é maravilhoso. Ele é esse aqui, tá? Então ele tem algumas abas, algumas coisas que eu vou te ajudar a identificar e te explicar profundamente como funciona. Antes, eu na verdade queria explicar um conceito que é o do 50-30-20. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é uma metodologia que eu gosto de utilizar para ajudar na parte do orçamento. Basicamente ela funciona assim: 50% do que você ganha, teoricamente, deveria ser destinado para gastos fixos, que são coisas essenciais para você. Seja aluguel, casa, o carro, seguros, alimento, todo esse tipo de coisa. Lógico que ele é um alvo, ele é um parâmetro que a gente tem. Tem realidades onde as pessoas não vão conseguir 50%. Para elas vai ser 60%, 70%. Mas é um parâmetro que ajuda a gente a identificar se a gente está mais ou menos equilibrado ou não. 30%, o ideal é que sejam destinados para gastos não essenciais. E aí vai ter Uber, lazer, um rolê de vez em quando. E 20% destinados para os investimentos. Por que eu fiz essa introdução? Porque vai fazer muito sentido aqui nesse controle que eu utilizo também, tá? Então vamos lá, custo fixo, que foi o que eu falei. Aqui a gente vai colocar as coisas que são importantes pra gente. Então eu vou fazer uma simulação junto com você. Inclusive eu vou estar também disponibilizando essa planilha no final do vídeo. Você vai conseguir estar utilizando ela. Como eu falei, é algo que eu utilizo com os meus clientes, que eu utilizo no dia a dia. Então dê valor, ok? Então vamos lá, a gente coloca aqui o aluguel. Aluguel em São Paulo, uma região bacana. Colocar uns 2.500. Tem lugares que é um pouco mais, um pouco menos. A gente também tem comida. A pessoa vai no mercado, o mercado tá caro, R$800. E ela compra um saco de arroz e um saco de feijão e um acém. É uma alegria imensa, né? O cara vai fazer um churrasco, não dá, não consegue comprar nada. Cadê a picanha? Eu tô esperando a minha picanha até hoje. A gente tem comida, a gente tem lá o seguro, que a pessoa paga, seguro do carro. O cara paga no seguro do carro, pô, R$300. Então você vê, você vai colocando aqui outras coisas. Então a gente tem as contas da casa. Então as contas da casa a gente pode colocar tanto água, luz, o gás, vamos colocar uns R$300. Só uma coisa, aqui a gente está olhando novamente os custos essenciais fixos. Ou seja, o que é essencial para você viver. Eu gosto de pensar dessa forma porque ajuda a criar uma separação um pouquinho melhor. Então eu coloquei algumas coisas aqui, agora a gente vai pro variável. Então, rolezinho, fim de semana, gastei 100 no restaurante. Aqui em São Paulo, tu vai no... Se você for com a sua mulher, você for em qualquer restaurante, menos de R$100 vai dar. Né? Lugares assim de um padrão um pouco mais alto. Se for num barzinho, num botequinho, talvez dê menos. Então, rolê, cineminha. Pô, cineminha bacana, cinema tá caro. 100 de novo. Você e tua esposa, pô, e nem tem filme bom pra assistir, né? Você paga R$50 a inteira pra ver um filme maravilhoso. Mas beleza, um rolezinho no cinema. Um parque também é bom. Aí o parque a gente dá um desconto. Vai aí uns R$40, né? Tomou uma água de coco, comeu um negócio. Teve o custo do Uber pra sair e tudo mais. E a pessoa não investiu nada. Vamos considerar que ela não investiu nada, porque essa aba aqui de investimentos é o que ela conseguiu poupar no mês. Custo variável, que não é essencial para ela, lembrando. E as entradas, o que ela recebe no mês. Então a gente está falando aqui de um casal, né? Nesse cenário hipotético. Então a gente tem o salário de um. Pô, o cara ganha 2.500. E o salário do outro. A esposa ganha R$2.000. E a gente tá vendo aqui que tem uma entrada no total de 4.500. É legal que traz esse balanço aqui, tá?
Esse balanço mostra o quê? O padrão de vida da pessoa, que é bem interessante. Então mostra aqui tudo que ela gasta no mês. Aqui mostram todas as entradas e a diferença se ela tá positiva ou negativa. Só um detalhe, eu sei que existem controles financeiros mais robustos, tem várias mecânicas diferentes e tudo mais. Esse aqui, ele é para ser simples, ele é para ser dinâmico, fácil e principalmente eficaz, que é o que a gente busca. Não é complicar as coisas, certo? Aqui mostra aquela relação que eu tinha falado do 50, 30, 20. Então, o que a gente consegue identificar aqui? Que o custo fixo está em 94%. Lembra que o alvo que a gente buscava era de 50%, então aqui está ultrapassando e muito. Só que lembra, ele é um alvo, ele não é necessariamente real para muitas pessoas, porque a gente está considerando uma cidade como São Paulo, que aluguel é caro, comida é caro, seguros, contas da casa são caros, é normal. O custo variável, ele até que está num valor ok, ele está abaixo dos 30%, só que a gente está vendo que investimentos não teve nada. Mas vamos colocar aqui então, já que sobrou R$360, a gente coloca investimentos, tá? Tá formando a reserva de emergência. Então colocou uns R$300, sobrou na conta 60, caso aconteça alguma coisa. Tem uma outra aba que eu não mostrei aqui, também que é de cartão de crédito, e eu vou fazer isso com você também, porque eu acho que é interessante separar as contas do cartão, até porque o cartão ele tem contas parceladas muitas vezes, conta à vista, às vezes as pessoas têm mais de um cartão também, e aí as coisas podem ficar um pouco bagunçadas, mas se você coloca tudo aqui, fica bem bacana. Então eu vou criar um outro cenário agora de um solteiro que ganha um dinheiro legal, ele ganha R$10.000 por mês, vou extrapolar aqui. Vou só atualizar os valores, o aluguel ele tá pagando aí por volta de 3.600, comida ele é uma paulada, não tem seguro, tem só contas da casa que tá aí por volta desse valor também. E aqui eu vou adicionar o cartão, eu vou manter essas outras contas do variável e de investimentos e eu vou colocar aqui que ele tem um cartão da Nubank e aí você vai entender um pouquinho melhor, que vence no dia 15. É bem bacana você colocar o dia do vencimento do seu cartão para você se lembrar e saber quando você deve fazer o pagamento, caso você não utilize o débito automático. Então o cartão dele, ele não só tem Nubank, ele tem outros 3. Vou colocar aqui o da XP, que vence no dia 30. Cartão da XP, que tem um limite legal. Você pode até colocar o limite do cartão se você quiser. É uma informação que às vezes eu acho útil. Então, por exemplo, de R$5.000... eu ainda tenho 1.500, 1,5K. Aí você coloca do jeito que você quiser, mas aqui eu vou deixar sem. Então você tem um cartão da XP e você tem o cartão do Mercado Pago. Muitas pessoas estão começando a utilizar o Mercado Pago, que eu acho bacana. É uma conta interessante para alguns casos, se você compra bastante no Mercado Livre. Eles têm a conta remunerada que está pagando bem no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tem até 120%, você consegue 115% também. Então é uma rentabilidade bem legal no momento econômico que a gente vive. E aí, ok. Ele tem no à vista lá 2.000 aqui. Ele tem aqui 500 nesse e 200 nesse aqui. Só que ele tem também um outro cartão. E aqui é aquela relação que eu queria fazer contigo do parcelado. Então ele tem um outro cartão da Inter. E aqui ele fez algumas compras de roupa, por exemplo. Ele fez a compra de uma TV, de um Play 5. Pra ser sincero, eu não recomendo um Play 5. PlayStation 5 não tá sendo muito bom, não. Não tem jogo, não tem nada. Mas vamos lá. Play 5 o cara fez em 12 vezes. PlayStation 5 em 12 vezes. A TV também em 12 vezes. Porque o cara gosta de parcelar. Ele quer parcelar as compras dele. E a roupa ele fez só em 2 vezes. E o Inter eu não vou colocar aqui. Eu coloquei só pra gente saber qual cartão que é. E o valor. Então o Play 5, 250 aqui. A TV deu 150. E a roupa, 50. Então você vê que o legal é que a gente consegue saber as parcelas de cada mês, que é algo fundamental para você. E ela entra aqui na soma do custo fixo nesse total aqui, tá? Por quê? Por que ele é considerado um custo fixo / essencial? Todos os meses você vai ter até acabar a parcela. Então ele entra aqui e entra nessa relação de custo fixo aqui também. Então é uma coluna legal que eu acho interessante você incluir, você colocar no seu controle financeiro, caso você não queira utilizar esse aqui.
Então é mais ou menos isso, são mais ou menos essas entradas que eu gosto de olhar e no final eu tenho um parâmetro de como que está sendo o mês. Eu tô dando uma olhada aqui no mês de setembro. Então a gente consegue observar, como eu falei, o padrão de vida, as entradas, a diferença, se tá sobrando ou não dinheiro. E aqui muitas vezes eu gosto até de colocar uma projeção antes do mês começar do quanto que eu gostaria de poupar. Às vezes eu coloco inclusive até o investimento e eu consigo saber como que eu tô, né, com relação ao 50, 30, 20. Se eu tô gastando demais em custos fixos ou se eu estou gastando mais nos variáveis, se eu tô conseguindo poupar ou não no mês a mês. Aqui eu não detalhei, mas é algo que é extremamente legal você fazer, até para você entender melhor os seus gastos. Então, por exemplo, esse cartão da Nubank que eu coloquei aqui, que deu R$2.000, eu só coloquei o valor da fatura. Porém, seria interessante você colocar os gastos de forma detalhada. Então, teve comida, teve Uber, teve passeio, teve várias outras coisas. Isso aí você me pergunta, pô, Léo, tá, eu vou colocar comida, eu vou colocar rolê, mas você não falou que o rolê era pra estar aqui no custo variável? Pois é, tem um detalhe importante que eu queria acrescentar, que eu acabei esquecendo, que é... Aqui a gente vai colocar só o que é à vista, o que é no boleto, o que é no Pix, o que não entra no cartão. Tudo que não entrar no cartão a gente inclui nessa aba. E é a mesma coisa para o custo fixo. Tudo que eu pago de forma, seja no Pix, seja no boleto, seja numa transferência que não é no cartão de crédito, se for cartão de débito, a gente coloca aqui. Se for cartão de crédito, a gente coloca nessa outra coluna, ok? Porque essa parte do cartão à vista, ela tá considerando o quê? Custo variável. Aqui no total, tá vendo? Que tá 2.940. É a soma do que foi feito através de Pix, transferência, mais a soma do cartão à vista. Então, ele é realmente considerado um custo não essencial / variável. E no parcelado, ele vai entrar no custo fixo, que é essencial para você, e junto com esses outros aqui. Então, ele já faz a soma e aqui ele traz certinho os valores. No começo, para ser sincero, é igual ir na academia. É um processo chato, é um processo cansativo. Para mim, não foi fácil. De verdade, mesmo sendo consultor, eu tive que incluir isso na minha vida. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de estudar sobre finanças e investimentos. Eu não fazia um controle. Eu comecei a ser mais regrado depois que eu me tornei consultor. E fez uma extrema diferença. Então, não subestima o poder de você fazer um controle de gastos bem feito. Por mais chato que seja, por menos que você goste, você vai colher ótimos frutos. E aí, uma outra coisa que eu queria falar é recomendação de quantas vezes fazer isso por mês. Pô, eu devo fazer todo dia, eu devo fazer semanal, uma vez por mês. Eu gosto de recomendar 2 vezes no mês. É o que eu falo para os meus clientes, é o que tem funcionado para mim. Na verdade, eu gosto de fazer um pouquinho mais, mas eu sou um caso à parte. Então, 2 vezes no mês você já tem um bom controle, uma boa noção do que tá rolando no seu mês a mês. Você já consegue saber com as coisas que você tem gastado, como que tem acontecido, se você tá deixando de investir ou não. Conforme você for fazendo, você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil. Se você quiser uma ajuda extra, se você quiser um acompanhamento mais profundo da sua vida financeira, se você quiser um planejamento 100% personalizado com a tua realidade para tratar de investimentos, de educação financeira, de vários outros pilares essenciais, aposentadoria, liberdade financeira, eu tenho a minha consultoria. Se você quiser, eu tô deixando o link aqui embaixo. Você agenda uma conversa comigo, eu te explico melhor como funciona o trabalho e vai ser um prazer te atender, assim como eu já tenho ajudado diversas pessoas. Fechou? Se você gostou do vídeo, se inscreve e deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!